Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Natália Piacentini, esposa do Bruno, mãe de 3 meninas e autora, escritora do livro Divorcie-se, né? E mentora também de famílias desde 2016. Esse ministério cristão lindo, né? Onde eu compartilho o milagre que Deus fez na minha vida, né, na vida da minha família, a transformação que Ele fez em mim, consequentemente, na minha casa, né? Então, depois disso, eu escrevi um livro, tem esse canal aqui agora, do Divorcie-se, tem também o Instagram, enfim, onde você procurar Divorcie-se, você vai achar. Divorcie-se de si mesmo, né? Divorciar de quem nós somos, para que nós possamos viver os planos de Deus. E como vocês podem estar ouvindo, né, essa cachorrada e tudo mais, esse vídeo é sobre a minha casa, né, gente? Mudei para quem já me acompanha, já tem um tempo aí, sabe. 10 anos, gente, 10 anos esperando por este momento. Por isso que esse vídeo ele é tão especial. Por isso que esse vídeo, onde eu conto como que aconteceu, como que eu vim parar aqui, na minha casa, um sonho que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, de onde eu tô morando agora também. Por que que é tão especial e por que que isso virou um testemunho. E por que que eu tenho que compartilhar isso com vocês, porque é tão importante. Não é mostrar a casa, mas mostrar o que Deus fez na nossa casa. Bom, mas eu vou voltar lá do começo, tá? Vamos começar por lá. Na época que eu tinha 20 anos, quando eu tinha meus 20 anos mais ou menos, eu ganhei de presente do meu pai um apartamento. Meu pai foi morar numa casa, ele comprou uma casa pra minha irmã, né? Então ele foi morar na casa e deixou o apartamento pra mim. E um tempo depois eu conheci o Bruno, meu marido, com 20 anos, né? E a gente namorou por um tempo e depois a gente ficou noivo. Quando a gente ficou noivo, a gente foi morar junto. Ele veio morar comigo. E então, a partir desse momento, assim, né, a gente juntou não só... Opa, bateu a porta. Juntou não só, né, as nossas panelas, vamos dizer assim, né, as nossas vidas também. A gente ainda não era batizado nessa época. Eu nasci na igreja, ele era católico, enfim, não frequentava e coisa e tal. Mas eu tava, né, um pouco desviada, não tava, né, indo na igreja, enfim. Então, a gente... né, fez as coisas antes do tempo. Então a gente foi morar junto e depois a gente casou, né? Eu casei com 25 anos, então 5 anos depois nós nos casamos, né? Então entre noivado e namoro, 5 anos depois nos casamos em 2010, né? Isso foi mais ou menos em 2005, quando a gente se conheceu. E em 2010 nós casamos e foi um casamento assim super simples, maravilhoso. E para quem não conhece vai ter que ir lá ler o livro em todas as plataformas digitais ou no testemunho gratuito lá no Instagram. Em 2010 a gente se casou, em 2011 a nossa filha Maria Clara nasceu, né? Eu já tinha a Júlia, que a Júlia era de um relacionamento que eu tive, né? Ela tinha 8 anos quando a Maria Clara nasceu. E eu não fui casada nem nada, mas eu tive um namorado e eu engravidei, acabei engravidando e ele acabou deixando eu grávida, enfim. Pra quem leu o livro, pra quem não leu, corre lá pra vocês lerem e se integrar de tudo, né, sobre o nosso processo, nosso testemunho aí, porque é importante, né, vocês saberem, porque esse aqui é um segundo testemunho, né, segundo não, tem vários, né, mas é mais um testemunho aí das nossas vidas. Mas a Júlia já tinha 8 anos, a Maria Clara nasceu em 2011 e desde quando ela nasceu, no exato momento que ela nasceu, eu falei assim, não dá mais pra gente ficar no apartamento. Eu não quero ficar mais nesse apartamento. Um apartamento numa avenida, era muito barulho, e quem é mãe sabe, barulho com criança pequena não dá certo. Eu simplesmente surtei. Fiquei surtada por anos, até ela voltar a dormir. Na verdade, a Maria Clara não dormia, né? Ela não gostava de dormir muito, não era muita praia dela. Ela foi, na verdade, dormir com 7 anos. Então, assim, eu penei com uma criança que não dormia num apartamento barulhento. Tirando os vizinhos, né? Que é um detalhe bem à parte, pra quem me acompanha lá no meu Instagram pessoal, na Piacentini, sabe, gente, a gente teve problema com o vizinho e tudo mais. É bem complicado o apartamento com crianças, então faz tempo que a gente queria sair de lá, né? Então, desde que a Maria Clara nasceu, que a gente sonha em sair do apartamento. Isso em 2011. Então, assim, gente, tem muito tempo. Ok. Depois da Maria Clara, eu falei que eu não queria mais ter filhos, né? Fiz implante, fiz cirurgia, coisa e tal. Então eu falei assim, não vou mais ter filho, tudo bem. Então até o momento, 4 pessoas no apartamento tava, assim, bufando, né?
E a gente sempre falando que a gente queria sair de lá, que a gente queria sair de lá, mas sempre aparecia alguma coisa. Ai, vamos esperar mais um pouco, ai, não sei o que. Mas o meu sonho, o nosso sonho era sair de lá. Até chegou o momento que eu engravidei, né? Isso tá no meu testemunho, no meu livro, pra quem leu. Engravidei da Estela em 2000 e... Isso foi depois da nossa volta, né? Que a gente ficou 2 meses separado em 2016. Aí nós tivemos a nossa restauração, né? Pessoal e de casamento, de família, restauração familiar. Tanto é que por isso que tem um canal, Divorcia-se, etc. E o livro, enfim. E daí, quando foi em 2019, eu engravidei da Estela. Então, seríamos 5 pessoas dentro de um apartamento de 50, 60 metros quadrados. 5 pessoas. Então, naquele exato momento que eu engravidei, eu falei pro Bruno, meu marido, eu falei assim, Bruno, não dá. Não dá pra gente ficar aqui. Não dá. E comecei a busca de querer sair do apartamento, querer buscar algo pra gente poder sair dali pra ir pra uma casa. A gente queria uma casa, né, pra comportar todo mundo. Só que, de novo, eu grávida, como que a gente ia sair dali, né? E tem parto pra pagar, e tem enxoval, e tem um monte de coisa. A gente falou, não tem como a gente sair daqui agora. Eu falei, então tá, vamos esperar. Mas quando a Estela nasceu, 5 pessoas naquele apartamento, e aquele barulho insuportável que já era, né, há 8 anos atrás, quando a Maria nasceu, porque a Júlia tinha 8 quando a Maria Clara nasceu. Aí a Maria Clara tinha 8 anos quando a Estela nasceu, de 8 em 8. E, gente, ficou pior. 8 anos depois tava muito pior o barulho daquele condomínio, do apartamento. E eu surtei muito mais, a níveis extremos. Gente, eu fiquei muito mal. Eu fiquei com crise de ansiedade. Eu vomitei 9 meses. Aquilo ali pra mim foi uma tortura. Então, na época que eu engravidei, a gente já colocou, né, o apartamento pra venda. Colocamos um mobiliário e tudo mais, e ninguém foi ver esse apartamento. Ninguém. Aí veio a pandemia, né, tudo parado, né, e a gente surtando, porque queria sair de... Imagina, na pandemia foi pior ainda, porque nós ficamos presos ali em casa por muito tempo. E com bebê, com criança em casa, gente, foi insuportável. Vocês não fazem ideia de como fez mal pra mim estar naquele apartamento. Ninguém ia ver o apartamento. Não tinha possibilidade da gente comprar nada sem a venda do apartamento. Então, assim, a gente sofreu real. Foi muito terrível, foi pesado pra gente passar tudo que a gente passou, principalmente por conta da pandemia, né? E daí que a Estela nasceu e tudo mais. E, gente, por um milagre, né? Passou um tempo e tudo. Por um milagre apareceu uma pessoa, uma mulher, pra ver o apartamento. Uma pessoa, mas assim, eu falei, nossa, meu Deus. E nisso a gente já tava pagando consórcio também, né, pra poder ter um dinheiro. Se a gente é sorteado, a gente tem um dinheiro pra poder, né, comprar a casa e tudo mais, porque o apartamento tava parado, né, enfim. E daí apareceu uma pessoa, eu falei, bom, agora chegou a hora, né, a gente vai sair daqui, de repente, pra gente poder construir, a gente fica morando na casa do meu pai, né, o meu pai tem um quarto lá, que era um salão, que ele trabalhava com cabeleireiro também, meu pai fazia tudo, né, gente, meu pai faz tudo. E daí a gente fica no quarto até construir a casa, mas a gente vai ter que sair daqui. Assim, ficou algo na nossa mente, assim, a gente ficou anos e anos vendo casa e vendo possibilidades, assim, a gente ficou totalmente bitolado, sabe? Porque a vontade de sair de lá era tão grande que aquilo sufocava. Gente, eu juro pra vocês, eu chegava a chorar. Tinha dia que eu chegava a chorar, desesperada pra Deus me ajudar, porque eu tinha certeza que eu ia morrer ali. Eu ia morrer, tava assim pra mim uma coisa insuportável, né? E essa pessoa foi ver, no fim essa pessoa não comprou o apartamento, né? Ficou mais um tempo sem ninguém ir, a pessoa não comprou, voltamos a estaca zero. Então assim, foi desesperador esse momento que a gente morava no apartamento. Essa vontade de sair do apartamento, com 5 pessoas ali apertado. Gente, foi realmente algo terrível que a gente viveu. Aí que também, gente, não era qualquer casa, tá? Porque eu não queria casa de condomínio fechado. Eu queria chácara de condomínio. Eu não queria aquelas casinhas uma grudada na outra. Pode ser casa gigante, mas eu não queria casa com vizinho colado. Eu queria uma coisa, sabe, maior, o paisagista, né? Que é natureza, que é quintal, que é árvore, né? Eu queria árvore. A casa de condomínio nem árvore tem no quintal, né? Então eu queria algo diferente. Então, assim, já foi afunilando as nossas possibilidades. Casa de bairro não, porque a gente não acha seguro, né? Então a gente não tinha muitas opções, né? Até que a gente rodou várias cidades próximas a Campinas, porque Campinas estava bufando de gente, então a gente queria algo mais sossegado, mais distante. A gente procurou próximo de Sumaré, a gente procurou Hortolândia, a gente procurou
sabe, Itatiba, em tudo que vocês imaginarem a gente procurou. Até que eu encontrei em Valinhos uma chácara, assim, várias chácaras na verdade, maravilhosas, sonhos. O único problema é que as chácaras, né, de Valinhos não tinha Bitse. Então como que a gente ia financiar? A gente tinha que dar uma entrada com o nosso apartamento, né? Ou talvez permutar, né? Dar nosso apartamento de entrada e financiar o resto. Só que as chácaras não tinha Bitse, não tinha regularização, então não tinha como a gente comprar. Então a gente ficou num beco sem saída e achamos várias possibilidades legais. E daí que o nosso funil foi afunilando cada vez mais, né? E até que, gente, a gente achou uma possibilidade. Foi assim, um achado. Uma coisa. Foi a perfeição dos meus sonhos. Quando meu pai trabalhava. Meu pai é militar, mas sempre trabalhou como segurança de pessoas, de grandes famosos, assim, de Campinas e tudo mais. Ele trabalhou pro Chitão de Chororó, ele levava Sandy Júnior na escola. Então tem toda uma parada assim que meu pai fazia. E ele também era segurança do Quércia, da fazenda do Quércia. Pra quem conhece Campinas, o Quércia vai... Pra quem é de Campinas conhece o Quércia, vai saber. O Quércia já faleceu, enfim. Mas o meu pai era segurança da fazenda dele, né? E eu ia pra fazenda do Quércia desde que eu era criança. Então, na minha cabeça, desde criança, eu queria morar numa chácara igual a fazenda do Quércia. Então, eu cresci na minha cabeça, sabe? Um lugar cheio de pedras, um lugar cheio de árvores e tudo mais. Então, na minha cabeça de criança, eu queria daquele jeito, né? E eu encontrei. Então, em Valinhos, eu encontrei uma chácara, coisa mais perfeita do planeta, que era assim, Deus falando pra mim, é o seu sonho, toma. Era a chácara, né? Encontramos e o valor, gente, foi uma coisa surreal, porque a chácara tava abandonada, então o valor tava surrealzíssimo também, dava pra gente pagar, a gente só tinha que reformar, né, óbvio. Mas, gente, era o sonho. Deus falando, é o seu sonho realizado. Então, eu pirei na chácara. E daí, na hora que a gente foi ver a chácara, eu falei assim pro meu marido, Bruno, é aqui. Não interessa onde a gente vai ter que ficar pra poder reformar isso aqui. Eu tinha na minha cabeça certo, porque eu e Deus sabia só Deus sabia o jeito que eu queria. E eu tinha achado uma chácara cheia de pedras, a casa inteira de vidro, a casa cheia, assim, o quintal, 2.000 metros quadrados. O quintal cheio de árvores, super escondido. Gente, era o sonho. Vocês não fazem ideia, eu fiquei completamente apaixonada. O Bruno virou pra mim e falou assim, não vai dar certo. Gente, pra quê? Naquele dia, mas eu fiquei tão irada com o Bruno, mas assim, foi a primeira vez que nós brigamos, 6 anos depois que a gente voltou. Então vocês têm noção como que eu fiquei completamente desnorteada. Completamente, eu fiquei... Porque assim, a gente queria muito sair do apartamento, de um jeito sobrenatural, e aquilo ali era Deus falando pra mim, é a sua casa. E meu marido vem e fala, não... Aquilo me matou, gente. Acho que eu fiquei uma semana, sabe, dolorida. Por quê? Porque a gente não brigava mais. E a gente acabou brigando por conta disso, né? Então, assim, foi o primeiro não que eu recebi daquela casa. E na decorrência de outros nãos, mas eu continuei persistindo. E a partir disso foi uma sequência de nãos para essa chácara. Eu sei que resumindo, eu convenci o Bruno de que lá seria o melhor pra nós. Eu fiquei 7 meses convencendo ele de que a gente ia morar lá, né? Então ele mudou a ideia, ele se voltou completamente pra minha ideia, pro meu sonho. Ele encarnou nele o meu sonho, né? E daí o que aconteceu? A hora que a gente falou assim, agora a gente vai conseguir comprar. Vamos, né? Financiar, que vai dar. Também não tinha Bitse, mas a gente ia conseguir fazer um esquema e tudo mais. A hora que a gente foi pra dar o ok, o proprietário da casa virou pra gente e falou, a gente não quer mais vender. Gente, vocês não têm noção. Eu fiquei 7 meses chorando pra Deus por conta dessa chácara, cheia de pedras, cheia de verde. 7 meses chorando, porque eu queria aquela casa. E Deus falava não. E eu falava, Deus, mas é essa? E Deus falava não. Deus, mas eu quero essa. Deus falava não. Até que chegou o dia que o proprietário falou assim, gente, eu não vou vender a casa.
Nós não vamos. Até no portão da casa a gente foi orar depois, antes desse não. Nós fomos orar ali, porque eu tinha certeza que ia ser ali. Tinha certeza absoluta, eu me imaginava lá. E Deus falou, não é essa. Vocês não fazem ideia. Eu tinha caderno desenhado já, com toda a planta da casa. Eu sabia onde eu ia plantar cada muda de árvore, de planta, que eu iria colocar naquela chácara, naquele lugar. Eu tinha tudo esquematizado já. Gente, vocês não têm noção. Eu sou muito determinada. Quando eu quero alguma coisa, não tem quem fique no meu caminho. Não tem. Porque tudo que eu quero, eu sei que é Deus que quer pra mim. Então, ele coloca em mim o desejo dele, né? Então, eu sei que não tem nada que vai ficar no meu caminho. Então, eu tinha certeza absoluta que era aquilo. Que era aquilo ali. Só que eu tava tão cega que eu nem via os não. Deus falava, não, eu tenho algo melhor, eu tenho algo melhor. Não, é não. E eu, não, Deus, mas é essa. Até que 7 meses depois, o proprietário falou assim, não vamos vender mais e acabou. E daí eu cansei. Chegou no dia que eu cansei. O dia que a gente cansa. E eu falei pra Deus assim, Senhor, eu vou entregar isso nas suas mãos também. Demorou 7 meses. No meu processo de deserto do casamento, eu fiz isso em 2 meses. Eu entreguei em 2 meses. Na casa foi 7. Demorou um pouquinho mais. E chegou no dia que eu falei, Senhor, eu não quero mais nada que venha de mim. Eu não quero. Se o Senhor não for comigo, eu não quero sair nem do apartamento. E daí eu falei com Deus, falei assim, Senhor, eu desisto, eu não vou pra lugar nenhum, né? E comecei a ser grata já por tudo aquilo que eu tinha, comecei a sentir aquele sentimento de gratidão. Mas eu entreguei realmente, sabe quando você entrega e você alinha, né? Aquilo que você sente, aquilo que você pensa, aquilo que você fala, né? Corpo, alma e espírito alinhado. Quando a gente tem esse alinhamento, a gente recebe, né? A paz, a certeza, a confiança. E uma coisa eu aprendi nesse meu processo todo, de quando é algo que vem para trazer um espírito de confusão na sua casa, então não é de Deus, né? Então aquilo ali não era de Deus pra minha vida, porque a gente brigou, a gente discutiu, aquilo me trouxe insegurança, aquilo me trouxe ansiedade. Então assim, as coisas de Deus, quando é de Deus, ela traz esse alinhamento, ela traz essa convicção e ela traz a fé na certeza daquilo, que aquilo é de Deus, né? Porque é diferente quando a gente faz as coisas pra nós, o nosso bel prazer, a nossa própria maneira, e quando a gente ora pedindo para que Deus faça a vontade dele, não a nossa, porque se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, por que eu vou querer a minha? Né? Mas não, a gente tem medo de dar para ele o controle, a gente quer ter o controle de tudo e a gente fica ali, né? E não é que ele demora para fazer as coisas, é que ele precisa trabalhar o nosso coração primeiro. Então, por isso que às vezes demora as coisas acontecerem, porque o coração tá duro, o coração quer a própria maneira, quando ele fala que a maneira dele é melhor. E daí, no dia que eu desisti da casa, né? Óbvio, não tinha mais o que fazer. E o dia que eu desisti também de ter o controle, entreguei o controle pra Deus e falei, Senhor, eu vou aonde o Senhor me mandar. Agora é a casa que o Senhor escolher. Eu sei que vai ser o melhor, né? Porque não era aquela casa. Deus tinha me dito e eu só não queria aceitar. Fiquei 7 meses segurando. E daí, que no dia que eu desisti foi um sábado. E no mesmo dia, sábado à tarde, eu entrei de novo e falei assim, acho que eu vou olhar. Deve ter alguma coisa, sabe? Eu vou entrar na imobiliária de novo, deve ter alguma coisa ali. Eu vou olhar se tem alguma chácara, alguma coisa. E eu entrei, e a primeira chácara que eu achei, eu mandei pro meu marido assim, eu falei assim, olha que legal essa, que bonita, olha que linda. Assim, gente, neutra, eu não queria ter mais expectativa em nada, sabe? Então eu fiquei assim, ó. Olha que linda, amor. Olha essa casa. Sabe assim, neutra em tudo. Não podia ter expectativa. Mas eu mandei pra ele, eu falei assim, dá uma olhada nessa casa. Foi a primeira. Depois que eu desisti, foi a primeira casa que eu abri o site e apareceu pra mim. A primeira casa. Na hora, o Bruno abriu o link e mandou pro Abílio. Abílio é um amigo nosso, marido da minha sócia Juliana. E ele é corretor, trabalha numa imobiliária super conceituada de Campinas também, né?
E tô aqui tentando lembrar o nome da imobiliária. É Petrucci, se eu não me engano. Petrucci, isso. É um nome difícil. E daí mandou pra ele. Falou assim, Abílio, dá uma olhada nessa chácara. O Abílio olhou na hora e ele falou assim, Brunão, essa chácara acabou de chegar aqui pra gente. Acabou, nesse exato momento. Acabou de chegar. E daí ele falou assim, ó, tô marcando... Isso era sábado. Tô marcando pra gente ir lá visitar amanhã, domingo. Já mandei mensagem pro proprietário, ele falou que ok, já confirmou, amanhã a gente vai conhecer a casa. No dia seguinte. Isso era final de junho, gente. Final de junho, 20... Não lembro exatamente, eu devo ter anotado em algum lugar. Final de junho. E falou assim, Brunão, amanhã a gente vai conhecer essa chácara, tá bom? E pasmem, gente, é no mesmo condomínio da chácara que eu queria, anterior. É no mesmo. Não, mesmo condomínio não, mentira. Me engano, quer dizer. É no mesmo bairro. Mesmo bairro. Mas é um bairro só de condomínios de chácaras, né? E no final eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Vocês estão super curiosos pra ver, né? Depois eu vou mostrar pra vocês. Mas enfim, continuando. E daí, gente, que eu fui falar com Deus, né? Falar, Senhor, tão rápido, né? A gente tá indo ver uma outra possibilidade aí. Que o Senhor... fale com a gente, que o Senhor nos mostre, né, o que for da tua vontade pra nós. Não quero criar expectativa, não quero, sabe, nada, Senhor, o que for que o Senhor quiser, vai ser, né? E fui ler a Bíblia. E eu abria num versículo lá, numa passagem que eu não me lembro agora, eu anotei, mas eu acho que era Neemias. Enfim, eu não me lembro. Mas que falava assim, começava com essa frase. No primeiro dia do 7º mês. O 7º mês. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. O 7º mês é julho. O 7º mês. A gente estava em junho. Então, no 7º mês, Deus falou comigo, alguma coisa vai acontecer no 7º mês. E eu tava com a certeza de que era a minha casa, né? E eu falei, então, Deus tá falando. Então, é nisso que eu vou acreditar, né? Foi uma passagem aleatória? Foi uma passagem aleatória. Mas, de modo geral, gente, a Bíblia inteira, ela não é um livro, ela é um relacionamento, né? Então, Deus estava falando comigo de alguma maneira, né? Então, eu resolvi acreditar naquilo. Enfim, na mesma semana, outro versículo falou comigo. 2 Tessalonicenses 3:3. Deus é fiel. E eu me agarrei nele. Mas o Senhor é fiel, né? Então, 2 Tessalonicenses, Deus é fiel. 3:3, né? Deus é fiel. E eu tatuei. Fiz uma tatuagem porque falou tanto comigo. Aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui. É pequenininha. Falou tanto comigo. Eu falei assim, eu vou... Sabe? Vou tatuar, vou fazer essa tatuagem. Pronto, né? Tatuei. Ok. Isso foi na semana seguinte, tá? Mas voltando lá, né? No domingo que a gente foi conhecer a casa. Chegando pra conhecer a casa, né? Eu assim, totalmente em zen, totalmente em paz, né? Chegando lá, o Abílio, o corretor, nosso amigo, com a gente. A hora que ele vê o proprietário chegando, ele falou assim, não é possível. Não é possível. Ele conhecia o proprietário de anos. Inclusive, ele era amigo dos pais da Juliana, né? Da minha sócia. O proprietário era amigo dos pais da Ju. Então, assim, foi muita coincidência. Foi muito legal. A Ju veio também. A gente viu a casa juntas. A casa... E o mais importante, assim, gente, a hora que eu cheguei, vocês não imaginam. A hora que eu cheguei, tinha uma placa no portão da casa, da chácara. E o que estava escrito na placa? 2 Tessalonicenses 3:3. Acreditem. Então, assim, na hora que a gente já chegou, Deus já falou com a gente, né? Que era ali. E durante essa semana aí eu tive, né, a revelação do dia 1º, né? Deus falando lá em Neemias. O 7º mês, né? O dia 1º não, o 7º mês. O 7º mês, o 7º mês. E aquilo ficou na minha cabeça. E mais essa confirmação. E eu falando, Deus, se for da sua vontade, ok. E, gente, eu sentia uma paz sobrenatural. Uma paz, assim, sobrenatural. E daí, isso era finalzinho de julho, finalzinho de junho, começo de julho. Gente, foi muito rápido. Muito, muito, muito rápido. Ok, nós viemos conhecer a casa.
Gente, um ponto importantíssimo também, o proprietário cristão. Então a casa era de um cristão, sabe? Você se sente assim, você entra, já tem aquela paz, você fala assim, alguém orava aqui, sabe? E daí ele é cristão, o filho dele pastor. Então assim, a gente tava em casa. Na semana seguinte, ele foi conhecer o apartamento. Porque nós demos o apartamento de entrada. E ele adorou o apartamento. Pegou o apartamento pra alugar também. Então o apartamento já é dele. E assim, eu pedia pra Deus também, assim, que o apartamento fosse pra alguém que fosse cristão, que fosse abençoado também. E ao mesmo tempo, eles também oravam pra que uma pessoa fosse abençoada também com essa chácara, com essa casa. Então assim, casou. Tudo se casou, tudo se encontrou. E daí eu sei que nós viemos ver a chácara. Na semana seguinte ele foi conhecer o apartamento. Na outra semana a gente estava assinando já o contrato da casa, passando a casa para o nosso nome, passando o apartamento para o nome deles, fazendo já o financiamento, porque a gente tinha um financiamento também, a gente fez, como o chácara não tem habites, então a gente fez também um contrato de gaveta e coisa e tal. Enfim, todos esses trâmites, né, tudo certinho, tudo dando certo. Eu fiz amizade com a esposa dele, uma senhora queridíssima também, assim, viramos super amigos. E, gente, o resumo total de tudo é que em julho eu mudei em menos de um mês. Não era final de julho, era começo de junho, era começo de julho. Foi assim, foi muito próximo, sabe? Eu sei que em menos de um mês eu mudei, gente. Em menos de um mês aconteceu tudo isso na minha vida. Sabe, porque deu tudo muito certo, porque era de Deus isso, era a vontade dele, é no mesmo lugar que eu queria, é assim, muito melhor do que eu pedia, muito melhor do que o outro lugar que eu queria, porque as coisas de Deus é assim, né, é infinitamente melhor do que aquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente pede, e ele falou pra mim, o que eu tenho pra você é muito melhor. Então descansa, confia em mim. E a gente precisa fazer esse exercício diário de confiar nele. Não como alguém que está distante, mas como alguém que está perto. Porque Deus, ele está perto, ele está do nosso lado o tempo inteiro. E tem uma coisa muito importante, um fato muito importante que eu não contei pra vocês. A casa já estava vendida. Já tinha uma outra pessoa interessada na casa. Eles já estavam assim, pra fechar o negócio, ele só ia assinar o contrato. Na última hora ele desistiu, que apareceu outra oportunidade pra ele. Então assim, gente, a casa ficou 30 dias anunciada a casa. 30 dias, mais de 10 pessoas foram ver a casa. Todo mundo assim, apaixonado na casa. Só que as questões de financiamento e coisa e tal, então assim, era um pouco mais complicado. E foi resumindo assim, foi no dia que eu desisti, no dia que eu entreguei pra Deus e ele me trouxe, sabe? O presente dele. Então, o que a gente pode aprender com tudo isso, né? Tomar de lição com tudo isso. Que muitas vezes a gente quer do nosso jeito, só que Deus tem um jeito melhor. E a gente fica agarrado ali no nosso jeito e não quer abrir mão de jeito nenhum, achando que o nosso é melhor do que Deus, né? Então, a confiança é algo, e a submissão e a dependência de Deus é algo que Ele quer tratar, que Ele vai tratar no nosso coração. Então, por isso que a gente ainda não recebeu aquilo que a gente está pedindo, porque a gente pede mal. Né? Porque aquilo que a gente pedir, se a gente crê no nosso coração que aconteceu, vai acontecer, né? Mas o porquê que não acontece? Porque a gente pede mal, né? A gente tem que entender a vontade de Deus, a gente tem que, em primeiro lugar, buscar pela vontade dele e não a nossa vontade, né? Mas alinhar a nossa vontade, a vontade dele é ainda melhor, né? E é isso, gente, é isso. Hoje a gente tá muito feliz e agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Que é infinitamente mais que aquilo que a gente pede, do que aquilo que a gente imagina, muito mais, infinitamente mais. Ainda brinquei com meu marido assim, falei assim, amor, quando a gente estiver na nossa casa, antes da gente saber que era essa casa, né, eu quero um aquário, eu quero comprar um aquário, porque eu gosto de peixe, né, acho bonito e coisa e tal. E aqui tem um lago, dentro do meu quintal tem um lago com peixes. Então assim, gente, a proporção das coisas de Deus é essa. Você pede um aquário e ele te dá um lago, né, a gente tem muitas frutas, a gente tem caju, a gente tem manga, a gente tem amora, a gente tem banana, a gente tem abacate, a gente tem acerola, a gente tem limão, laranja, tudo que vocês imaginar tem aqui no quintal. A gente tem piscina, a gente tem, enfim, pinheiros, olha esse fundo de pinheiros, que lindo, coqueiro, tem coco, tem arara, tem maritaca, tem macaco. Gente, é um sonho. Tem até vaca agora, tem vaca agora no fundo do quintal, na frente do quintal. Gente, é um sonho isso aqui, sim, sinceramente. Milagres existem e tudo isso que aconteceu foi uma forma da gente
provar que Deus existe, né? É uma forma de testemunhar que Deus existe, né? Por isso que eu tô aqui compartilhando com vocês essa história, nossa história, e a gente vai ser muito feliz aqui, se Deus quiser. A herança do Senhor para nós, para os nossos filhos aqui, vai ser construída de uma forma incrível também, e eu desejo isso para você. E agora eu vou mostrar um pouquinho da casa, peraí. Pedacinho do que é isso aqui. Acordar todos os dias. Queria filmar lá de cima pra vocês, mas o Bruno tá dormindo. Então eu tô aqui no quintal mesmo. Aí ali embaixo, tá vendo? Tem o lago dos peixes, aí tem as frutas. Enfim, é isso, gente. O dia não tá lindo hoje, mas é um dia, mais um dia lindo no nosso cantinho aqui, porque Deus é fiel.